No ar, o MC News. Boa noite, ouvintes. Eu sou Nathalie Alves e começa agora o MC News, um jornal produzido pelos alunos de jornalismo da UMC. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro. Eu sou Pablo Ariza. Vamos para os destaques dessa edição? Política. Justiça de São Paulo nega a liberdade de Jorge Abissanra, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Prostituição, uma profissão polemizada pela sociedade, vira pauta no MC News. Crise econômica. Desemprego leva pessoas a buscar alternativas em empregos informais. Reforma da Previdência causa disputas acaloradas na Câmara dos Deputados. Cultura. Teatro Vasques comemora 115 anos de história. Reportagem especial aborda o funk, ritmo que tem ganhado espaço e caído no gosto do brasileiro. Essas e outras notícias você acompanha agora no MC News. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulgou dados de uma pesquisa do ano passado que mostra o cenário do trabalho infantil no Brasil. O país conta com cerca de 998 mil menores em trabalho ilegal. Deste número, aproximadamente 190 mil são menores de 13 anos. Segundo a lei, só é permitido trabalhar a partir dos 14 anos. A maioria desses trabalhadores não são remunerados. Reportagem especial. Vamos ouvir agora uma reportagem especial, produzida pela repórter Caroline Ferreira, que conta os desafios do conselheiro tutelar, profissão de quem escolhe defender e zelar pelos direitos da criança e do adolescente. Você sabe qual a função do Conselho Tutelar? O que você ouve falar sobre o órgão? O Conselho Tutelar tem a obrigação de zelar pelos direitos da criança e do adolescente, com base no Estatuto de 1988. O que pouca gente sabe é que os conselheiros tutelares enfrentam dificuldades para trabalhar. Um dos casos mais conhecidos aconteceu em 2015, em Pernambuco, quando 3 conselheiros e mais 2 pessoas morreram em uma emboscada. Lauro Trindade, ex-conselheiro em Guararema, conta sobre uma das ameaças que recebeu no trabalho. Ele e outro conselheiro foram buscar o responsável por um adolescente que tinha sido apreendido. O dono do morro, que era o traficante mor, e ele até foi muito bonzinho, nos acompanhou, nos levou até o local, mas falou algumas coisas. Olha, vocês são da onde? Vocês são da polícia? Cuidado para não pisar aqui na minha terra, porque alguma coisa pode acontecer. Lógico que a gente ficou com aquele temor, vamos morrer aqui. O povo pode escolher os representantes. O voto é opcional e a votação ocorre no ano seguinte às eleições presidenciais. Como explica a conselheira Ana Luísa, que atuou no órgão por 4 anos em Beritiba-Mirim. Tem que ser um cidadão comum, uma pessoa maior de 21 anos, com idoneidade moral, ou seja, não pode ter nenhum processo, não pode ser uma pessoa promíscua, enfim. Pode se candidatar e se tornar um conselheiro tutelar. Algumas cidades têm outras exigências, mas a exigência que está na lei é somente ser maior de 21 anos e residir na cidade. A ideia do Conselho Carrocinha põe medo em muitas crianças, inclusive as que vivem ou já passaram por orfanatos. Muitas delas têm histórias relacionadas aos conselheiros, porque eles devem encaminhar crianças e adolescentes em situação de risco a um lugar digno. Alguns não ficam com uma boa impressão sobre eles, como Moisés, de 21 anos, que é órfão desde muito pequeno e já passou por muitas casas de acolhimento. E, nossa, eu achava uma coisa absurda, eu achava eles muito frio. O pessoal do Conselho Tutelar achava eles muito frio. Talvez não seja em todos. Já no caso de crianças e adolescentes que moram com os pais e são maltratados, fica à vontade de contar tudo para os conselheiros, mas nem sempre é possível. É o caso de Renan Fernandes, de 20 anos. O pai dele, como ele conta, é alcoólatra. Meu pai tinha que levar eu lá para falar com ela, para falar que estava tudo bem, eu tinha que falar que estava tudo bem. Mesmo eu tentando demonstrar que não estava, ela não. É irritação de um jovem que está na adolescência e tudo mais. Eu queria que ela me perguntasse diretamente ou me perguntasse no particular. O papel do conselho é dar suporte para que essa criança ou adolescente tenha seu direito reposto e que o dano, dentro do possível, seja reparado. E por lidar diariamente com situações difíceis, como abuso sexual, o conselheiro também pode recorrer à ajuda psicológica, como explica o professor de psicologia, Flávio Alves.
Para os conselheiros a mesma coisa, se eles procurarem um atendimento psicológico, ou em psicoterapia, ou em plantão, em grupo, enfim, nas mais diversas modalidades, a gente oferece. Aqui mesmo na universidade a gente atende algumas demandas às vezes que o conselho pede para a gente. O órgão funciona de forma autônoma, devendo obedecer somente à lei, e as reclamações sobre a estrutura devem ser feitas à administração municipal. Os salários são definidos pelo município e há uma grande discussão em torno. Lauro explicou melhor essa questão. Que tem hoje, de sair dessa disparidade e trazer uma equiparação, né? De não mexer naquilo que já foi direito, que é direito adquirido, ou seja, quem recebe 4.000, que receba 4.000, mas trazer um piso nacional. Então, o que seria digno ao conselheiro tutelar? R$2.000, que eu acho que é pouco. Alguns vão dizer, poxa, mas R$2.000 tem gente que não recebe. Mas o trabalho do conselheiro tutelar, e a lei diz que é de relevância pública. Mesmo cumprindo o papel de extrema importância na sociedade, ao fiscalizar as violações contra crianças e adolescentes, os conselheiros nem sempre são reconhecidos. E contribuir para uma vida digna a um ser humano é certamente algo de grande valor. Em casos de abusos ou violência contra a criança e ao adolescente, denuncie ao Disque 100. De Mogi das Cruzes, Caroline Ferreira para o MC News. É realmente uma profissão cheia de desafios, mas muito importante para que os direitos da criança e do adolescente sejam assegurados. Política. O assunto da vez é política. Nosso repórter Lucas Oliveira traz mais informações sobre o tema. Boa noite, Lucas. Boa noite, Nathalie. Boa noite a todos os ouvintes. Justiça de São Paulo nega a liberdade de Jorge Abissanra, ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos. Abissanra está preso preventivamente desde o dia 23 de novembro por lavagem de dinheiro, corrupção e ocultação. A 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado negou o habeas corpus do ex-prefeito. Jorge Abissanra cumpre prisão preventiva no presídio de Tremembé. Na ação, o Ministério Público diz que o réu abriu uma empresa de fachada para ocultação de 39 imóveis. Câmara de Mogi das Cruzes vota nesta quarta projetos de lei que alteram o IPTU e a arrecadação de impostos em 2018. Serão votados 5 projetos de lei que alteram a coleta de receita no município para o ano que vem. A Prefeitura de Mogi informou que aproximadamente 10.000 imóveis pagarão menos em IPTU em 2018. De Mogi das Cruzes, eu sou Lucas Oliveira para o MC News. Ainda falando sobre política, o repórter especial Herbert Salaroli preparou uma crônica política e nos mostra o resultado. Olá, ouvintes, trouxe a política em tese. O Brasil é o 4º país mais corrupto do mundo. A nação está atrás do Chad, Bolívia e Venezuela, segundo o IBGE. Há muito tempo, o Brasil vive uma crise política e desdobramento de casos criminosos que envolve o colarinho branco brasileiro. Cada vez mais a população se surpreende com a audácia dos homens de terno e se desanima de votar. Os mais antigos dizem que isso nunca vai mudar. Os jovens, por sua vez, deveriam ter um pouco de esperança no que tem por vir. Porém, alguns estão desmotivados e não sabem o que fazer perante esses casos. Todos os dias vemos alguma capa de jornal ou matéria que envolve corrupção. Nosso dinheiro para lá e para cá na mão de pessoas que só fazem proveito disso. O jeitinho brasileiro é a forma de corrupção que está presente no dia a dia não só dos políticos, mas da sociedade como um todo. Segundo a especialista Camila Souza Novaes, esse é um comportamento cultural que é explicado pela história brasileira. Assim, sob qualquer ângulo que esteja situado para considerar essa questão, chega-se ao mesmo resultado execrável. O governo da imensa maioria das massas populares se faz por uma minoria privilegiada. Essa minoria, porém, diziam os marxistas, compor-se-á de operários, sim, com certeza, de antigos operários, mas que, tão logo se tornem governantes ou representantes do povo, cessarão de ser operários e ficarão a observar o mundo proletário de cima do Estado. Não mais representarão o povo, mas a si mesmos e suas pretensões de governá-lo. Quem duvida disso, não conhece a natureza humana, e a honestidade renascerá. Honestidade, raridade desse país de espertezas, onde a política é a escola para ficar rico da noite para o dia. A miséria é inerente nessa nação de riquezas, que se pune a verdade e glorifica a mentira. Honestidade nesse país é sinal de pobreza. Hoje falar sobre política nos causa nojo, ira e vergonha. Nuvens carregadas de ignorância e corrupção, rajadas de pensamentos preconceituosos. Essa é uma visão da política brasileira. De Mogi das Cruzes, Herbert Salaroli para o MC News. Trânsito. Durante todo o mês de dezembro, os motoristas de Mogi das Cruzes terão 100 novas vagas de estacionamento livres e também com o sistema rotativo Zona Azul disponíveis na região central da cidade.
A repórter Ana Carolina traz mais informações. Boa noite, Nathalie. Boa noite aos ouvintes. A medida foi aprovada pela Prefeitura e representantes dos comerciantes do município e tem como objetivo melhorar o acesso ao centro da cidade, que durante essa época do ano tem movimento maior devido às compras de Natal e Réveillon. As ruas que possuem as novas vagas são Rua Coronel Souza Franco, com 26 novas vagas, Rua Capitão Manuel Caetano, com 12 novas vagas, Rua José Bonifácio, com 34 vagas, Rua Doutor Paulo Frontin, com 11 vagas, e Rua Navajas, com 17 vagas. O trânsito na cidade seguiu sem grandes ocorrências, sem pontos de congestionamento. Somente na área central, durante as 16 horas até as 19 horas, que o fluxo foi um pouco mais intenso, por causa da entrada na universidade e nos arredores do shopping também. Mas agora o trânsito segue tranquilo, com fluxo livre nas ruas centrais. De Mogi das Cruzes, Ana Carolina, para o MC News. Alto Tietê em destaque. No Alto Tietê, inscrições para os vestibulinhos das ETECs terminam na próxima quarta. A repórter Aline Moreira traz mais informações. Olá, boa noite, ouvintes. O vestibulinho da ETEC oferece 2.000 vagas no Alto Tietê para os ensinos técnico, técnico integrado ao médio, médio regular e médio com qualificação profissional. A inscrição para o processo seletivo deve ser feita somente pelo site. No dia 3 de dezembro, que é o último dia para inscrição, o prazo termina às 15 horas. Para a realização, é preciso imprimir o boleto bancário e pagar a taxa de R$ 27,80 em dinheiro em qualquer agência bancária. Para o ano que vem, a novidade é um novo curso que vai fazer parte da grade. É o curso de produção de vidro em Mogi das Cruzes, que foi resultado da parceria do Centro Paula Souza com a empresa Nadir Figueiredo e a Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro, a ABVidro. Além deste novo curso, as ETECs da região apresentam cursos de administração, logística, recursos humanos, segurança do trabalho, edificações e nutrição e dietética, entre outros. O exame será no domingo, dia 21 de janeiro de 2018. E em Suzano, agora acontece uma votação na Câmara a respeito do projeto para a proibição de fogos de artifício na cidade. O projeto de lei número 45 do vereador Lisandro Frederico, do PSD, proíbe a fabricação, armazenamento, comercialização, manuseio e utilização de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de efeitos sonoros ou que causem poluição sonora. Este projeto foi tema de uma movimentada audiência pública realizada em setembro na Câmara dos Deputados. Na ocasião, os participantes favoráveis ao projeto ressaltaram que a aprovação não beneficiaria somente os animais da cidade, mas também pessoas diagnosticadas com autismo e os idosos. Já o grupo contrário à proposta alegou que eventuais demissões podem acontecer nas 3 lojas que comercializam fogos de artifícios legalizados no município por causa da proibição. De Mogi das Cruzes, Aline Moreira para o MC News. No próximo bloco, previsão do tempo, panorama internacional e uma reportagem especial sobre prostituição. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já com novas informações para você aqui no MC News. Você está ouvindo o MC News. Estamos de volta com o MC News. A nossa garota do tempo, Natália Almeida, traz a previsão do tempo para amanhã. Boa noite, Natália. E aí, vai fazer sol? Vai chover? Como está o tempo? Boa noite, Pablo. Bom, o tempo não vai ser de muito sol, não. A quinta-feira será nublada no Alto Tietê, mas os termômetros registram altas temperaturas. Em Suzano e Mogi das Cruzes, o sol aparece entre nuvens e a previsão é de chuva durante a noite. A máxima não ultrapassa os 27 graus. Arujá passa o dia ensolarado, mas pode dar lugar à chuva. A máxima é de 28 graus. Em Santa Isabel, os termômetros marcam mínima de 18 graus, também com pancadas de chuva. E se continuar assim, no final de semana, é bom se preparar para dias de sol com chuva no final da tarde. De Mogi das Cruzes, Natália Almeida para o MC News. Polícia. Um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro foi preso nesta manhã em uma operação que envolveu policiais civis, militares e federais, a Força Nacional de Segurança e as Forças Armadas. Caiane Rocha tem mais informações sobre a prisão. Boa noite, Caiane. Boa noite, Nathalie. Boa noite, ouvintes. Rogério Avelino da Silva, o Rogério 157, era o chefe do tráfico na favela da Rocinha, zona sul do Rio.
e foi o responsável pelo início de uma guerra sangrenta entre facções que aconteceu na comunidade em setembro, além de fazer dezenas de pessoas prisioneiras em um hotel em 2010 e há mais de 10 anos ter causado problemas para o Rio, segundo policiais. Por ser o bandido mais procurado da cidade, era oferecida uma recompensa estipulada no valor de R$50 mil. Rogério foi preso na comunidade do Arará, na zona norte do Rio, e levado para a cidade da polícia, no Jacarezinho, onde prestou depoimento. O secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, Roberto Sá, afirmou que vai pedir a transferência do criminoso para um presídio federal, pois a mudança dificultará a articulação da organização criminosa nas favelas da região. De Mogi das Cruzes, Caiane Rocha para o MC News. Internacional. Viajando para longe, nossa correspondente internacional Paula Ferraz está em Londres e nos trará as principais notícias do mundo no dia de hoje. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou nesta quarta-feira o reconhecimento de Jerusalém como a capital de Israel e ordenou a transferência da embaixada americana para a cidade. O presidente norte-americano ignorou alertas de líderes da comunidade internacional que afirmaram que a decisão coloca em risco o processo de paz no Oriente Médio e a estabilidade da região. Suspeito de planejar atentado contra Theresa May, é levado a tribunal. O homem, detido no final de novembro, teria planejado esfaquear a primeira-ministra britânica depois de explodir portões de Downing Street. De Londres, Paula Ferraz para o MC News. A saúde é destaque no MC News. A repórter Amanda Moreira traz informações sobre a internação do Mr. Catra. Boa noite, Pablo. Boa noite, Nathalie. Boa noite, ouvintes. O portal Terta divulgou que o funkeiro MC Catra foi internado na noite de terça, no Hospital do Coração em São Paulo, após apresentar problemas digestivos. O cantor tem uma apresentação hoje, mas ainda não foi confirmada. De acordo com a sua assessoria de imprensa, seu estado de saúde é estável. Agora vamos falar sobre a campanha Dezembro Vermelho. Este mês começou a campanha nacional Dezembro Vermelho, com foco na prevenção, assistência e promoção dos direitos humanos às pessoas portadoras do HIV e AIDS. A Lei 13.504, que institui a campanha, foi aprovada pelo Senado em outubro e divulgada pelo Diário Oficial da União em 7 de novembro de 2017. De acordo com a UNAIDS, órgão das Nações Unidas, que lida com a epidemia, o total de novas infecções no país aumentou em 3%, entre 2010 e ano passado, enquanto no mundo essa taxa caiu 11%. Lembrando que em outubro de 1987, a Assembleia Mundial de Saúde, junto com a ONU, transformaram o 1º de dezembro no Dia Mundial de Luta contra a AIDS. De Mogi das Cruzes, Amanda Moreira para o MC News. Infelizmente, registros de abuso sexual são constantes em nosso país. A maioria desses registros são feitos por mulheres, mas os homens também passam por essa situação, como explica a repórter Adriele Bellarmina. Boa noite. O abuso sexual é o segundo maior tipo de violência no Brasil. Cerca de 500 mil pessoas, isso mesmo, 500 mil de pessoas são estupradas por ano no país. São elas, em sua maioria, mulheres, crianças e adolescentes. Pouca gente sabe, mas homens também são vítimas da violência sexual. 70% dos abusadores são parentes ou conhecidos da vítima, diminuindo o número de denúncias. A cada 11 minutos, um caso é notificado no Brasil. E como nem todos os casos são registrados, apenas 30% a 35% deles, é possível que esse tempo, então, se transforme em um abuso por minuto. Em pesquisa para a Datafolha, foi analisado que 84 municípios com cerca de 100 mil pessoas, 67% da população tem medo de ser vítima de agressão sexual, sendo 90% mulheres e 42% homens. O abuso sexual traz problemas psicológicos de autoestima, já que faz com que as pessoas que são vítimas se sintam mal e com medo de sofrer novamente. Luana Rocha, nome fictício de uma entre tantas brasileiras que passou por uma tentativa de estupro e convive com medo e vergonha, contou ao MC News os desafios que encontra diariamente. Depois dessa tentativa de abuso sexual, até tentei sair de casa outras vezes, mas é difícil. Tenho medo que possa acontecer novamente. É necessário denunciar para que as situações como essa não se repitam. Diz que sem sigilo absoluto. De Mogi das Cruzes, Adriele Bellarmina para o MC News. Reportagem especial.
outro assunto envolvendo a sexualidade, presente no cotidiano, mas pouco discutido, é a prostituição. O repórter João de Mari preparou com sua equipe uma reportagem especial para ir a fundo neste tema e mostrar a realidade da prostituição no Alto Tietê. A prostituição no Brasil não é uma questão social recente. Só para ter uma ideia, em 1999, uma pesquisa da Fundação Mineira de Educação e Cultura já estimava que o Brasil tinha pelo menos 1.500.000 pessoas, entre homens e mulheres, que viviam da prostituição. Grande parte desses que se prostituem está em busca de uma condição financeira melhor, como é o caso de Mia. Mia tem 19 anos, mora em Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo, e está na prostituição há apenas 3 semanas. Ela conta que entrou no ramo por necessidade da família e falta de assistência do pai. Mia diz que sentiu diferença na relação com a mãe, agora que ela tem uma ocupação. Aí por eu estar trabalhando, ela já parou, entendeu? Então, meio que tirou uma bagagem das minhas costas. Já Bruna, de 23 anos, veio de Natal para o Alto Tietê com a sua mãe, que na época buscava emprego na região. Ela diz que já trabalhou em padaria e com telemarketing. Atualmente, poucas pessoas sabem o que ela faz. Quem sabe é só minha mãe e meu namorado. Tipo, meus amigos fora daqui não sabem, não. E eu acho que nem tem necessidade de falar, às vezes também. De eu chegar e falar, entendeu? Eu falo que eu trabalho em buffet, essas coisas, sabe? Geralmente todas as meninas falam isso. As prostitutas são vítimas de ataques ofensivos e xingamentos, tanto na internet quanto na rua. O psicólogo Fábio Borba, especialista em transtornos sexuais, diz que parte desse preconceito pode ser consequência do pensamento imposto pela igreja desde o passado. E a sexualidade, por ser um ato, na época, né, só como reprodução, tudo que era fora isso, tudo que é fora isso, é considerado errado. Então, grande parte do nosso preconceito, do tabu ainda vivenciado hoje, vem dessa grande ideia, né, que a igreja consegue colocar. O filme Bruna Surfistinha, protagonizado por Débora Seco, mostra uma realidade diferente das pessoas que se tornam prostitutas por necessidade social. Ele conta a história de Raquel, menina de classe média que sentia a falta de carinho da família adotiva. Raquel foge de casa para tentar a vida de uma forma não convencional. Ela entrou para a prostituição, mas foi o seu blog que multiplicou os clientes e a tornou uma celebridade do sexo com o codinome Bruna Surfistinha. O diretor Marcos Baldini conta como foi dirigir o filme. Um lado ele existia por baixo uma menina que era uma menina tímida, que me parecia tímida, que tinha determinados complexos, que tentava se encontrar ali no meio da profissão de garota de programa. Isso me interessou para fazer um filme. Como no caso de Bruna Surfistinha, outras meninas também entram no ramo mais por vontade do que por necessidade. A ex-prostituta Adriana, travesti, revela como foi a experiência na área. Ela começou a trabalhar como prostituta por curiosidade. Bom, eu entrei na prostituição através de amigas minhas, né? Porque eu sempre fui muito reservada, criada muito presa. E quando eu me soltei, comecei a conhecer pessoas desse rumo, né? E me interessei. Fui uma noite, me interessei e fui praticando todos os dias. Me envolvi com drogas, muitas bebidas, brigas, muitas humilhações, né? Frio, fome. Não desejo isso para ninguém. Em São Paulo, um projeto social criado na Igreja Missionária Oriental, IMOSP, tenta tirar algumas meninas dessa situação. A proposta é ajudá-las a sair das ruas e conseguir um emprego. No local, são recebidas principalmente mulheres com 50 anos ou mais. Emanuela, integrante do projeto, conta o que acontece em alguns casos. Na verdade, até tem alguns trabalhos que aparecem, mas na maioria das vezes, não desmerecendo esses trabalhos de forma alguma, mas que para algumas, tipo, por exemplo, para uma senhora trabalhar de limpeza fica um pouco mais complicado, né? Requer um esforço maior e algumas não têm uma saúde tão boa, assim, por problemas na perna e tudo mais. Então, as oportunidades são reduzidas, né, de emprego, são bem reduzidas. De Mogi das Cruzes, João de Mari para o MC News. No próximo bloco, nossos repórteres trarão as informações mais importantes sobre política e economia. O MC News volta já. Você está ouvindo o MC News. Estamos de volta com o MC News.
Reportagem especial. Nathalie, a crise econômica tem mudado a forma como as pessoas se relacionam com o mercado de trabalho e o crescimento da atividade informal. Vamos ouvir agora na reportagem especial de Fernanda Guimarães. A crise econômica se ampliou bastante nos últimos 3 anos e o número de desempregados disparou. São mais de 14 milhões de brasileiros sem emprego. Para se sustentar, as pessoas precisam descobrir novas maneiras de ganhar dinheiro, e muitos trabalhadores só tiveram como opção migrar para a informalidade. A economia informal não paga impostos. A face mais visível da informalidade são os ambulantes e marreteiros, que fazem parte da cena urbana diariamente. Grande parte das pessoas buscam a economia informal pela falta de emprego. Ana Lúcia, de 50 anos, é economista. Ela conta que o crescimento da economia informal se deve principalmente pela falta de emprego no nosso país. As pessoas se tornaram informais por não ter opção. O crescimento informal no Alto Tietê se dá em função da falta de vagas na economia formal. Então, há essa migração desses profissionais para o trabalho informal, para geração de renda, né, com o intuito de fazer face aos seus compromissos, né, familiares e financeiros. Ana Lúcia dá dicas para quem está na informalidade e não consegue melhorar o seu negócio, e um conselho para quem deseja se tornar formal ou que quer voltar a trabalhar com carteira assinada. Bom, o profissional, quando ele está desempregado, ele tem que procurar se qualificar, né? A qualificação, ou então a questão do trabalho informal, ele pode se tornar um profissional autônomo, desde que ele procure um órgão competente, né, um SEBRAE, e faça todo um plano de negócios que viabilize a ideia dele de empreendedorismo. Ou voltar a ser empregado, né, mediante as leis da CLT, a capacitação profissional. Alexandre Correia, de 40 anos, é um outro exemplo. Ele é vendedor ambulante em frente ao MC, no centro de Mogi das Cruzes. Antes, usava o dinheiro das vendas para complementar a renda de sua família. Mas depois que foi demitido de seu antigo emprego, os doces se tornaram sua única fonte de sobrevivência. Alexandre está há 16 anos no negócio e teve que mudar o ponto de venda algumas vezes por causa da fiscalização. Sou ainda legalizado pela Prefeitura de Mogi para trabalhar. Porém, eu já fiz os cursos no SEBRAE que eles mesmos me deram, só que eles recusaram a minha licença para trabalhar. Depois disso eu venho sofrendo por perca, né? Porque a fiscalização vem e pega a minha mercadoria. Até hoje eu não consigo entender. Eles falam que tem uma lei em Mogi que a partir de 2010, se não me engano, 2009, 2010, eles negaram todas as licenças. A legalização é um outro desafio quando se fala em economia informal. O consultor do SEBRAE, João Carlos da Silva, explica que a maioria dos negócios que envolvem economia informal são completamente clandestinos. Por isso, é necessário pensar em formas de regulamentar a atividade. Formalizar qualquer coisa que seja, antes de mais nada, você tem que bater nas portas do governo do município, ou seja, tem que procurar a prefeitura e perguntar se aquela atividade é permitida naquela região. Eu posso ter uma licença para realizar comércio ambulante em determinado município. Então, o meu limite de atuação corresponde exatamente aos limites territoriais do município. Independente do modelo de negócio, da forma de venda ou de como é seu contato com o cliente, uma coisa é certa: o brasileiro sonha com uma vida melhor. Em meio ao desemprego de 14 milhões de pessoas e da falta de alternativa no mercado de trabalho, que agregam as questões sociais, a informalidade é, para muitos, o principal recurso para continuar levando a vida. De São Paulo, Fernanda Guimarães para o MC News. Ainda sobre o assunto desemprego e informalidade, o repórter Dorival Martins traz algumas histórias de pessoas que lutam diariamente para se sustentar. 13 milhões e 500 mil brasileiros estão desempregados, segundo o IBGE. Com a crise política e econômica do país, uma das alternativas para garantir o sustento da família tem sido a informalidade. Sobre o sol ardente, André Luiz Grunheit não para. O vendedor ambulante trabalha duro nos dias de calor, em frente à estação Estudantes em Mogi das Cruzes, para vender geladinho e assim completar a renda da família.
Acompanhado por sua filha Gabriele, de 11 anos, André conta como é ser um vendedor informal. Quer dizer, tem o desemprego, que vai aumentando cada vez mais, mas eles também não facilitam pro lado da gente. Né? Tem várias alternativas aí, né? Que nem você mesmo disse, as pessoas que estão desempregadas, que faz bico, as pessoas fazem mesmo porque precisam. Um trabalho de babá, por 20 anos, com carteira assinada, e uma demissão que deixou Dona Maria da Glória de Jesus Santos com quase 50 anos desempregada. A única alternativa encontrada foi vender trufas. Com a fala cansada, o rosto abatido, ela lamenta a idade e lembra que chegou a ser expulsa do terminal de ônibus. Ninguém quer me dar emprego para trabalhar, né? O ano que vem eu já vou fazer quanto? 50 anos, né? Então não acho emprego. Uns 20 anos. Era babá. E era Cuidava de fechado criança. mesmo? Era registrada. Então, às vezes, da vez que estava tomando as coisas, o guarda falou que não era para mim trabalhar lá dentro, não. Por isso que eu tô aqui. O desemprego não escolhe classe social ou formação. E é isso que preocupa o vendedor de DVD pirata, Paulo Henrique Lopes. Sofreu 3 processos por causa da prática. Em função da ficha suja, ele não consegue encontrar emprego. Estou com 3 processos. 2 eu fui absolvido e 1 eu fui condenado a prestar serviço comunitário. O psicólogo Flávio Alves reforça que a pessoa que está desempregada começa a ter baixa autoestima, se perde em meio à ociosidade e há uma mudança de ritmo familiar. Fica mais ansiosa e nervosa dentro de casa. Uma pessoa que está desempregada, por exemplo, há muito tempo começa a se sentir desvalorizada, né? Vem aquela sensação de que ela é inútil, de desvalia, ela começa a duvidar das suas próprias capacidades, então pode vir a deprimir em função disso, vai alterar os relacionamentos familiares. Mãe de uma menina e divorciada, Vanessa Santana entrou em depressão ao ser demitida. Ela explica como o quadro de depressão se agravou após a dispensa. Passado uns 2 anos de tratamento da depressão, eu fiquei desempregada. E isso veio a agravar mais ainda. Porque eu tava depressiva, desempregada, sem fazer nada. Eu tava me sentindo uma inútil. E eu comecei a me isolar, ficava muito dentro da minha casa. Tentei o suicídio por 3 vezes. O que une André Luiz, o pai de família que vende geladinhos em Mogi, Maria da Glória, a vendedora de trufas, e Paulo Henrique, vendedor de DVDs piratas, é a busca pela sobrevivência em um país desigual, à espera de dias melhores e mais oportunidades. Aqui é Dorival Martins, de Mogi das Cruzes. É com vocês. Economia. O final do ano está aí. Com ele chega o tão esperado 13º salário. Onde será que a população da região está investindo essa renda extra? Larissa Martins conta um pouco pra gente como esse dinheiro está sendo gasto. O recebimento do 13º salário é uma escapatória para algumas pessoas que desejam quitar as dívidas e comprar algo que não foi possível durante o ano, como é o caso de um motorista e pai de família, Cláudio Martins. Eu acredito que, como a maioria dos trabalhadores com carteira registrada, é essa época do ano onde entra essa verba extra. É a oportunidade de você quitar algumas pendências de dívidas que ficaram para trás e muitas vezes realizar algum desejo de algum sonho de compra, né? Na verdade de consumo, que o salário muitas vezes não é compatível durante os meses anteriores. Apesar disso, as expectativas acabam sendo grandes também para quem quer comprar presentes ou coisas pessoais neste final de ano. A universitária Uni Moraes confirma. Então, eu vou usar meu 13º no comércio mesmo, para comprar roupa para passar o final de ano e comprar presente para os meus familiares. Até mesmo o movimento de clientes no último feriado do dia 15 de novembro surpreendeu os lojistas. Faltando um pouco menos de um mês para o Natal, muitas pessoas resolveram ir às compras. Uma gerente de loja em Mogi das Cruzes, Aline Ranada, contou ao G1, em reportagem, que as expectativas foram superadas naquele feriado. Foi meio inesperado, porque a gente pensou que a gente não ia ter movimento, mas o pessoal que ficou em Mogi, na cidade, aproveitou, veio fazer as comprinhas de Natal. Então a gente teve um movimento bem razoável, assim, para a ocasião. Walter Lee Martinez, que é presidente do Sim Comércio, em entrevista à TV Diário, disse acreditar que todo o valor do 13º distribuído entre os trabalhadores formais e aposentados da região do Alto Tietê, uma parte vai sim ser gasta no comércio. E acreditamos que dessa parte, uns de 20% a 30% será gasto no comércio. Uns 70 milhões.
E esses números acabam sendo otimistas, considerando a atual situação econômica que o país enfrenta. De Mogi das Cruzes, Larissa Martins para o MC News. Indicadores econômicos. Estamos aqui no estúdio da UMC com Giovana Figueiredo, que trará informações sobre o mercado financeiro. Boa noite, Giovana. Boa noite, Nathalie. Boa noite, Pablo. Uma boa noite aos ouvintes. A Bolsa de Valores de Nova York iniciou nesta quarta-feira, 6 de dezembro, em queda. Dow Jones recuou 0,06% e Nasdaq 0,30%. O dólar americano fechou em alta no Brasil. A moeda avançou 0,2% e foi vendida a R$ 3,24. Já o euro ficou na casa dos R$ 3,83 nesta quarta-feira. Ibovespa, o principal índice de bolsa brasileira, tem queda de 0,34% e fecha em 72.301 pontos. Notícia boa para o povo brasileiro. Os brasileiros depositavam mais dinheiro na poupança do que sacaram. Depósitos superaram saques e poupança ganha 3,8 bilhões durante o mês de novembro. Esse é o melhor resultado mensal desde 2013. De Mogi das Cruzes, Giovana Figueiredo para o MC News. Política. Política. As discussões sobre a reforma da Previdência continuam acaloradas, como conta o repórter Lucas Oliveira. Boa noite, Lucas. Boa noite, Pablo. As conversas sobre a reforma da Previdência seguem quentes em Brasília. Relator da reforma da Previdência na Câmara, Arthur Maia afirmou que o governo tem entre 290 e 310 votos a favor da Previdência. Deputado do PPS da Bahia também não descartou novas mudanças em texto do plenário. O vice-líder do governo na Câmara, Beto Mansur, disse que a data de votação da reforma da Previdência deve ser definida hoje à noite. Mansur afirmou que as bancadas estão fazendo um levantamento de votos favoráveis e que atualmente o governo conta com cerca de 260 votos. O governo do presidente Temer precisa de 308 votos para aprovar a reforma. Maia reafirmou que o atual sistema previdenciário é injusto e desafiou os opositores da reforma a encontrarem perda de direitos com as mudanças. O presidente do PSD, ministro Gilberto Kassab, afirmou que o partido não pode obrigar deputados a votarem a favor da reforma, mas que vai punir quem votar contra. Para tentar aprovar a nova Previdência, o Planalto vai fazer uma ofensiva sobre os parlamentares na internet. As publicidades vão pedir mobilização da população sobre os deputados e senadores. O tema dos textos para as redes sociais é parlamentar. O Brasil precisa de você. De Mogi das Cruzes, Lucas Oliveira para o MC News. Reportagem especial. Escola Sem Partido é o tema da reportagem especial produzida por Amanda Moreira para o MC News. Vamos acompanhar. O movimento Escola Sem Partido divide opiniões entre alunos, pais, educadores, psicólogos, religiosos e políticos. A discussão é polêmica e o principal confronto é entre quem defende que a escola tem um papel social e político na formação das próximas gerações e os que consideram que a discussão sobre política em sala de aula ideologiza o estudante a uma visão pré-concebida pelos educadores. Para formar cidadãos políticos e críticos, o fator primordial é despertar interesse no jovem, como alega a aluna Lauren Machado, de 14 anos. Eu acho que é um tema que precisa ser mais debatido, porque é uma coisa importante, é uma coisa que a gente precisa ter o conhecimento, é uma coisa que, se você não tiver o conhecimento necessário, você não sabe o que está acontecendo no mundo, no seu país, na sua cidade. A aluna explica ainda que a escola precisa de um projeto capaz de conectar o aluno à política, sem que ele associe a vida pública à lógica apenas da corrupção. Com um papel essencial, a escola tem um compromisso na formação do caráter, valores e princípios morais, que direcionará o aluno a utilizar os conhecimentos aprendidos de maneira eficaz para que sejam aplicados em favor da sociedade. É o que explica o filósofo e educador Mário Sérgio Cortella. Outro dia, num debate, um pai me perguntava: professor, o que é que a família pode fazer para ajudar a escola na educação dos nossos filhos? E eu disse: olha, pai, há uma inversão na tua questão. Não é a família que ajuda a escola na educação dos teus filhos, é o contrário. É a escola que ajuda a tua família na educação dos teus filhos, fazendo escolarização. Você tem 1, 2 crianças, e os tem durante 24 horas por dia e espera até o fim da tua vida. Nós as temos 30, 40 numa sala de aula durante 4 horas. Se você supõe que tendo só 2, né, você tem dificuldade de fazer, imagine se nós, né, com um conjunto de crianças, conseguiríamos substituir o que é a tarefa da família. Cortella esclarece ainda que a tarefa da educação dos filhos é dever da família e do poder público de forma secundária.
O interesse político na vida dos jovens é fundamental para a sua formação. A pedagoga Daniele Silva afirma que essas ações despertam neles o interesse para cobrar seus direitos. Que essas ações políticas influenciam na vida dele, da família, né? E, posteriormente, ele precisa analisar e saber cobrar também. Então, esse interesse, a partir do momento que ele percebe que ele é afetado pelas ações políticas, ele criará um interesse. Sabendo que para despertar o interesse sobre política nos jovens não é algo fácil, a pedagoga afirma que a necessidade de fomentar a curiosidade sobre o assunto pode ser uma das soluções. O acesso à informação é uma delas. A professora Joselícia de Souza fala da importância da inserção do jovem na educação política e como a nova era digital pode estimular seus conhecimentos a seu favor. Então, eu acho que hoje a geração ela tem mais oportunidade, né? Ela tem oportunidade de criticar, ela tem oportunidade de fazer, refazer, e ela tem abertura para todas as informações. É uma geração mais imediatista porque não quer esperar acontecer. Às vezes ela fala, eu vou lutar pelos meus direitos, eu vou fazer algo diferente, mas se não aconteceu hoje, já desiste. E aí já pula para uma outra fase. Eu acho que essa geração é uma geração pensante que consegue sim mudanças. A professora explica ainda que a sociedade tem um poder para se expressar, mas o que falta para eles é a paciência em saber lidar com as mudanças que o país vem enfrentando. A mãe de Lauren aposta nos ensinamentos dos professores na formação dos alunos e espera que a educação os torne pensadores críticos e cidadãos interessados por questões políticas e sociais. Que eles tentem formar cidadãos pensadores, entendeu? Que eles tentem fazer com que os seus filhos se interessem pela política, assim como a gente se interessa por artes, se interesse por política, se interesse realmente, que pense e que tenha consciência de quem vai eleger, de quem vai colocar para governar o nosso país, porque são 4 anos, entendeu? Então, a gente não pode colocar qualquer um lá. Se a gente coloca qualquer presidente lá, a gente está querendo qualquer país. Se a gente quer o melhor país, então a gente tem que formar melhores cidadãos através da educação, cidadãos melhores pensadores e que vão eleger, com certeza, políticos bons. Para Marta, o futuro pertence a todos e a chave para a mudança está nas mãos da juventude. A educação política deve mostrar diferentes ideologias que representem formas de pensar sobre a vida em sociedade, além de envolver tolerância às diferenças, direito ao contraditório, ética, responsabilidade e o reconhecimento do outro no exercício da cidadania. De Mogi das Cruzes, Amanda Moreira, para o MC News. A política está dentro da sociedade e todo cidadão participa dela, querendo ou não. Em 2018, teremos eleições presidenciais e, ao ir às urnas, preste atenção em seu voto. Não desperdice a chance de transformar o seu país. No próximo bloco, cultura, cinema e história. Estamos apresentando o UMC News. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já. Você está ouvindo o MC News. Estamos de volta. Esporte. O Mogi Basquete está invicto no NBB e permanece na liderança do campeonato após 5 partidas. A repórter Uli Moraes traz mais informações. O Mogi Basquete segue invicto no NBB, com aproveitamento de 100% nas 5 partidas que disputou. Mas o técnico Guerrinha não ficou satisfeito com o último desempenho de sua equipe contra o Campo Mourão e comentou sobre isso a Sport D, da TV Diário. Foi bom, boa vitória, o time marcou bem, teve mal no ataque, baixo aproveitamento dos 3, teve um baixo aproveitamento geral. Era até o contrário, né? Nosso time tem uma qualidade muito boa que a gente não conseguiu hoje. Em função de precipitação, em função de jogar, às vezes, com 16 pontos na frente, desprezar algumas coisas do jogo. Então, acho que a gente tem que rever isso. O Mogi Basquete ainda terá 5 desafios até o fim do ano. Serão contra Caxias do Sul, dia 7, e Joinville, dia 9, fora de casa. Franca, dia 12, e Bauru, dia 16, no Ugão, e Pinheiros, dia 20, fora. De Mogi das Cruzes, Uli Moraes para o MC News. Entretenimento. O quinteto de metais da Orquestra de Sopros Paulista, intitulado All You Need Is Love, é comandado pelo maestro mogiano Alan Caetano de Paula.
No repertório estão grandes sucessos dos Beatles, como Yesterday, Come Together, Hey Jude e entre outros. A apresentação está acontecendo hoje, no Teatro Vasques. Com 115 anos de existência, o Teatro Vasques faz parte da história de Mogi das Cruzes. Bruna Souza conta um pouco mais sobre a história deste símbolo artístico da cidade. Ponto cultural de Mogi das Cruzes, o Teatro Vasques fica no centro histórico da cidade, no Largo do Carmo. Peças de teatro, danças, cursos e palestras já fazem parte da rotina. O estudante Matheus Henrique da Silva enxerga no Teatro Vasques um símbolo de cultura da cidade. Pelo que eu consigo observar, porque eu moro perto, tem bastante peças ainda que envolvem muita cultura e faz muito bem para o povo mogiano. São quase 115 anos desde sua inauguração em 1902, quando um grupo de mogianos viu os novos prédios e a estação ferroviária darem o ritmo do começo do progresso em Mogi. A ideia era que o teatro servisse como uma casa de espetáculos, e foi por isso que o ator Roque de Castilhos planejou o prédio pensando no estilo, tamanho e disposição do ambiente para atender tudo isso. Mas quando o Estado Novo ditava as regras, em 1930, o teatro teve que ser fechado e só foi reaberto 18 anos mais tarde, dessa vez como Câmara Municipal de Mogi. Já no começo dos anos 80, o espaço foi reformado e reinaugurado, agora como Teatro Municipal Pascoal Carlos Magno, e em 2002 voltou a se chamar Teatro Vasques. Para a mogiana Vanessa Oliveira, o que falta para o teatro é mais divulgação. Eu acredito que o município deveria investir mais em divulgação, ter mais eventos e divulgar mais entre a população. Depois de mais uma reforma em 2009, o teatro foi entregue à população e à classe artística da região. O Teatro Vasques é símbolo de resistência cultural da cidade, faz parte da história de Mogi e o momento social vivido em cada época reflete nele. De Mogi das Cruzes, Bruna Souza para o MC News. Cinema. Dorival Martins preparou um compacto com os principais filmes do ano. Fique ligado. O ano já está acabando. E hoje vamos relembrar o top 10 dos melhores filmes de 2017. A lista foi elaborada de acordo com as avaliações atribuídas pelo Internet Movie Database, o IMDb, a maior base de dados de filmes na internet. Em 10º lugar, Ao Cair da Noite, um suspense do diretor T. Edward Schultz. Em 9ª posição, Silêncio, do renomado cineasta Martin Scorsese. O filme conta a história de 2 padres jesuítas portugueses que viajaram ao Japão em busca de seu mentor, onde enfrentam violência e perseguição do governo. Em 8ª colocação, John Wick, Um Novo Dia para Matar, do diretor Chad Stahelski. O filme é o 3º da franquia, com Keanu Reeves no papel de John Wick. Em 7º lugar, Corra, do diretor Jordan Peele. Um suspense que retrata a história de Chris, que vai visitar a família de sua namorada Rose. Em 6ª colocação, Homem-Aranha, De Volta ao Lar, do diretor John Watts. Neste filme, o jovem Peter Parker retorna à sua casa após lutar ao lado dos Vingadores. Em 5º lugar, Planeta dos Macacos, A Guerra, de Matt Reeves. O filme é centrado no último confronto entre macacos e humanos. Em 4º lugar, temos Mulher Maravilha, da diretora Patty Jenkins. O filme conta a história de Diana Pryce, princesa das Amazonas, que é treinada desde cedo para ser uma guerreira. No 3º lugar, Guardiões da Galáxia, volume 2, do diretor James Gunn. O sucesso de bilheteria é uma continuação da saga Guardiões da Galáxia da Marvel. Na 2ª colocação, mais um filme da Marvel, Logan, dirigido por James Mangold. O filme foi o último que conta com Hugh Jackman como Wolverine. E em 1º lugar, Dunkirk, do cineasta Christopher Nolan. Ambientado na Segunda Guerra Mundial, o filme é dividido em 3 histórias paralelas, um confronto aéreo, uma batalha em alto mar e um embate terrestre numa praia. E estes foram os 10 mais de 2017. De Mogi das Cruzes, Dorival Martins para o MC News. Turismo. Tradição na cidade. Guararema acende as luzes natalinas para receber os turistas de braços abertos. Mas não é só Guararema que está enfeitada. Salesópolis também aderiu ao Cidade Natal e irá acender suas luzes no dia 9, com direito à chegada do Papai Noel. Se você gosta da magia do Natal, não perca esta oportunidade. Mogi tem outros lugares que valem a pena ser visitados. Para você já ir se programando para o final de semana, o repórter Heitor Erruso traz algumas dicas.
A dica de turismo de hoje é para conhecer um pouco mais da nossa cidade, Mogi das Cruzes. Mogi foi recentemente eleita como a 7ª melhor cidade para se viver em todo o país. Mesmo com cerca de 430 mil habitantes, o município tem se desenvolvido, com várias atrações culturais e eventos interessantes. Por isso, selecionamos hoje 5 locais para conhecer em Mogi. O Pico do Urubu, localizado na Serra do Itapetí, tem incríveis 1.140 metros de altura e é o ponto turístico mais procurado pelos aventureiros. Lá, você encontrará desde ciclistas a pessoas pulando de asa delta e outros equipamentos. Com certeza a vista vai te encantar. O Parque Centenário opera desde 2008 e é uma homenagem ao centenário da imigração japonesa para a região. O espaço é gigantesco e encantador. São mais de 21 hectares com lagos, pontes, praças, espaços culturais e muito mais. Uma das obras que mais impressiona é a réplica do navio Kassato Maru, que transportou, em 1908, o primeiro grupo de imigrantes. O Casarão do Chá foi originalmente construído para ser uma fábrica de chá, e atualmente o local é palco de inúmeros eventos relacionados à cultura japonesa e recebe turistas que apreciam a arquitetura e história. Teatro Vasques. Inaugurado no século XX, o teatro tem esse nome em homenagem a Francisco Correa Vasques, um representante da classe artística da época. Hoje em dia, restaurado e elegante, o teatro é utilizado para as mais diversas manifestações culturais. Fique de olho na agenda e aproveite! Parque das Neblinas. Se você busca mais contato com a natureza, vai amar esse parque. Lá, você é livre para escolher seu próprio roteiro, que pode incluir caminhada, canoagem, trilha e muito mais. Os pacotes também oferecem café da manhã, almoço, lanche da tarde e outras delícias. E aí, agora que você já conhece os principais pontos turísticos de Mogi, já escolheu onde vai passear? De Mogi das Cruzes, Heitor Erruso para o MC News. Convidamos agora o repórter Randall Savino para bater um papo sobre música. O que você tem de novidade para nós, Randall? Pois é, gente, nessa segunda-feira, a Cláudia Leite anunciou o lançamento da música Lacradora, que seria uma parceria dela com a dupla sertaneja Maiara e Maraísa. Em um trecho da música, que será lançada no dia 8 de dezembro, Cláudia canta: copo na mão e as inimigas no chão, Claudinha lacradora dando nas recalcadas, enquanto a gente brinda, elas tomam um pisão. Bom, segundo ela, a música teria uma mensagem feminista, mas vamos combinar que de feminista a música não tem nada, né? É claro que os usuários do Twitter não perdoaram e questionaram a falta de sororidade na letra, Nathalie. Tá um pouco contraditório, né, Randall? Pois é, Nathalie, e ainda quer lançar uma carreira internacional desse jeito, né? De Mogi das Cruzes, Randall Savino para o MC News. Ainda sobre música, Gabriele Silva preparou uma reportagem com a cantora Jéssica Martins. A luta por um sonho e a busca pelo reconhecimento são alguns dos desejos que caracterizam a vida de quem segue carreira artística. É o caso da banda Ape, de Suzano, que une influências do pop e do rock em suas músicas autorais. 1, 2, 3, 4. E quando chegar, vou desligar do mundo, tudo em poucos segundos. Formada pela vocalista Jéssica Martins, de 26, o baterista Adriano de Paula, de 29, o guitarrista Micael Pedro, de 23, e a baixista Ana Maria, de 25, a banda surgiu em 2010 e hoje já possui 2 álbuns gravados em estúdio profissional, além de fazer shows frequentemente. Nós conversamos com a vocalista Jéssica sobre o trabalho da Ape, e ela contou pra gente como é viver de música hoje. Presa no próprio corpo, se sair será fatal, pois saia curta e decote é convite, sente sua... Como é viver de música hoje no Brasil? Hoje, se você é de sertanejo, funk, pop, rola legal, assim. Pro rock tem muita banda boa acontecendo, mas não tem tanta visibilidade como os outros estilos musicais. Você consegue se manter financeiramente só com a música, pagar o aluguel, essas coisas? Atualmente eu estou estudando, mas a banda consegue já se manter em algumas coisas com o merch que a gente vende. Que é camiseta, bottom, chaveiro, adesivo, essas coisas que a galera que se interessa pela banda quer. Então todo mundo da banda trabalha, tem a sua profissão. E o que você acha que precisa melhorar aqui no Brasil para poder incentivar mais os artistas independentes a não desistirem? Ir no show
é muito bom, é muito gratificante, porque ali acontece aquela cartaz, porque tem muita gente que vai em festival caro, que é R$800, que vem um artista internacional, vem e paga 300 conto, e não vai ver o amigo tocar por R$20, assim, sabe? E para você, Jéssica, qual é o papel das redes sociais nesse contexto todo? Para a divulgação do trabalho é essencial, é uma ótima ferramenta, porque a gente sempre costuma ter uma constância em postar sempre as coisas, mostrar que a banda tá na correria, que tem rolê acontecendo, chamando a galera. Então acho que isso é muito importante, isso valoriza o trabalho, né? Faz chegar aonde você não achava que não era possível. Como é a sua relação com as redes sociais, a internet e a divulgação do seu trampo? As redes sociais, ela tem um papel muito importante em relação aos artistas independentes, porque ela é o grande veículo que leva a sua música para lugares que você nem imaginava que pudesse chegar. É uma ferramenta que, se for muito bem usada, está feito. Você pode estourar, você pode ter uma música aí bombada, uma música viral, como a gente vê sempre acontecendo. Todo mês tem alguém bombando no YouTube, no Facebook, fazendo cover ou não. A música, segundo ela, ocupa um lugar de valor sem igual em sua vida. Tenho a minha faculdade, eu tenho meu trabalho, mas a música sempre foi o meu sonho, assim, sabe? Tipo, é a primeira coisa que vem na cabeça quando eu acordo, quando eu vou dormir, quando eu tô tomando banho, quando eu tô comendo. Eu sempre tô com o violão próximo para escrever alguma música, às vezes escuto uma história e eu quero cantar sobre ela. De Mogi das Cruzes, Gabriele Silva para UMC News. Reportagem especial. Por último, mas não menos importante, trazemos uma reportagem especial sobre o funk. O ritmo que surgiu na periferia está caindo cada vez mais no gosto popular. Por isso, o repórter Victor Neres aborda o assunto aqui no MC News. Surgido na década de 70, o funk foi influenciado principalmente por norte-americanos, como James Brown, e chegou ao Brasil através de Tim Maia. Mas foi no ano 2000 que as produtoras cariocas começaram a organizar bailes que propagaram esse novo ritmo. Nascia o funk, que dava voz aos problemas vividos nas favelas do Rio de Janeiro. Mesmo sendo considerado uma manifestação cultural por algumas pessoas, outras ainda se negam a acreditar que as batidas façam parte da cultura do país. O historiador Mário Sérgio de Moraes explica que o funk tem grande valor e que o incômodo surge porque é um estilo que veio da periferia. Se caso o funk tivesse nascido no meio da zona sul do Rio de Janeiro, entre aspas, ele teria uma maior aceitação. Mas como ele vem daquele que é o outro, o invisível, o estrangeiro, o excluído, evidentemente que determinados grupos põem a mão no nariz para não ser incomodado. Um jovem que nas antigas estava perdido, mas hoje em dia foi encontrado pela graça do Senhor, que me retirou do pecado, obrigado. Apologia ao sexo, às drogas e ao crime gera debate sobre o poder da música. E para se opor a estas questões, foi criado o funk gospel, no qual as letras têm como objetivo evangelizar. Mas até mesmo este estilo não está livre de preconceito. O sertanejo faz o povo levantar, o pancadão faz a galera balançar. O MC explica que, apesar de ser criticado, o ritmo melhorou seu estilo de vida. Outra polêmica são as crianças no funk. As letras são de ostentação e forte apelo sexual. Segundo o advogado Ricardo Martins, todas as crianças que entram para o mundo do funk devem ser observadas não só pela justiça. Eu acho que com a criança, eu acho que seria possível barrar a participação da criança nesses eventos, sim. Porque aí é uma outra visão, né? Uma outra visão da coisa. Uma coisa é uma pessoa maior e capaz fazendo o que ela quer, o que ela bem entende. Uma coisa é uma criança. Ah, mas a mãe autorizou.
mas não basta a autorização da mãe, porque, como eu falei para vocês, o Estado, a família e a própria sociedade são obrigados a fiscalizar essa educação das crianças. Ricardo também é professor de Direito na UMC e em outras 4 universidades. Eu quero pancadão! Para atrair mais fãs, foram criados os pancadões ou fluxos. Estes tomam conta da cidade, tocando os maiores hits do ritmo. A universitária Jéssica Rodrigues, de 26 anos, costumava frequentar estas festas aos fins de semana, mas parou quando presenciou uma situação em um baile de favela. Tava tendo um show lá, tinha um palco todo montado, né, numa estrutura diferenciada do que eu estava acostumada aí. Só que aí eu até cheguei a comentar com a minha irmã, nossa, eu passei pelas pessoas, eles estavam fazendo o símbolo do Comando Vermelho. E eu me lembro que meu cunhado na época disse assim, é porque você não veio antes, que eles fizeram a abertura do show, eles estavam com uma metralhadora no palco. E aí eu fiquei morrendo de medo. Jéssica participou desses pancadões durante 2 anos. A fim de acabar com o funk, um internauta sugeriu, em janeiro deste ano, que fosse criado um projeto de lei para criminalizar o funk, considerando como crime de saúde pública a criança, ao adolescente e à família. Nossa, que absurdo! Nossa, que absurdo! Apesar das críticas, está claro que o ritmo conquistou espaço na identidade brasileira. Assim como outros estilos, está lutando para ser não só aceito, mas respeitado. E até saírem de vez das margens, o funk fará muito barulho. Aê! Atura ou surta! De Mogi das Cruzes, Victor Neres para o UMC News. Eu sou Nathalie Alves e esse foi o UMC News de hoje. Obrigada por nos acompanhar, querido ouvinte. Eu sou Pablo Ariza e é sempre um prazer tê-lo conosco. Boa noite e até a próxima. Apresentação: Nathalie Alves e Pablo Ariza. Reportagens: Adriele Belarmina, Ana Carolina, Aline Moreira, Amanda Moreira, Bruna Souza, Caroline Ferreira, Dorival Martins, Fernanda Guimarães, Gabriele Silva, Giovana Figueiredo, Heitor Erruso, Herbert Salaroli, Uli Moraes, João Demari, Caiane Rocha, Larissa Martins, Lucas Oliveira, Natália Almeida, Paula Ferraz, Randall Savino e Victor Neres. Produção: Alunos do 6º B de Jornalismo da UMC. Sonoplastia: Alessandro Modunho, Gabriela Gonçalves e Jailson Ottoni. Edição: Gabriela Gonçalves. Direção: Giovana Figueiredo e Mirela Rodrigues. Supervisão: Wagner Belmonte. Coordenação: Agnes Arruda. UMC News.